Então vamos lá. Qualquer coisa, gente, é só entrar em contato com o professor que eu faço qualquer comentário, alguma coisa assim. Fiquem tranquilos e façam que o professor está conseguindo aqui visualizar vocês, tá bom? Então vamos lá, gente. Então, nossa aula de hoje, a gente começa então um novo ciclo dentro da nossa disciplina, tá? Que ciclo é esse? Então, muitas vezes a gente acaba se perguntando, né, por que que o sistema de saúde, né, o Sistema Único de Saúde brasileiro, o SUS, ele é tão pouco eficiente, né? Então, se você pega o SUS em termos de projeto, né, exatamente, se você pega o SUS em termos de projeto, né, enquanto programa, você vai ver que é um programa muito bem feito, né? Nós utilizamos as melhores, vamos dizer assim, os melhores exemplos em termos de saúde pública no mundo, né? O nosso projeto ele é baseado no sistema inglês, o Health Saúde, o sistema de saúde inglês, é um sistema de saúde reconhecidamente muito bom, né? Que consegue fazer um sistema de monitoramento, tratamento e atenção coletiva bastante interessante no Reino Unido. E nós, de alguma forma, também pegamos esse exemplo e fomos melhorando esse exemplo dentro da nossa realidade. E, portanto, eu, pelo menos, considero, né, o SUS, dentro do papel, um sistema extremamente eficiente, um sistema muito bem organizado e que existem ferramentas ali muito boas para se trabalhar a saúde pública, tá certo? Então, se esse sistema e esse projeto é tão bom, por que quando a gente vai lá no posto de saúde, quando a gente precisa do sistema, a gente acaba percebendo que ele é pouco efetivo, né? Por que que ele é tão demorado? Por que que existe, né, uma sobrecarga nesse sistema que gera um sistema que, teoricamente, é tão bom, seja tão pouco eficiente? Então é isso que a gente vai começar a conversar a partir de agora. E um desses temas, e uma dessas variáveis, está relacionado com saneamento básico no Brasil. Tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre violência, a gente vai falar sobre trânsito, a gente vai falar sobre uma série de outras variáveis que, de alguma forma, fazem com que esse sistema, que é tão bom no papel, que foi tão bem planejado e organizado, seja tão pouco eficiente na vida real, tão pouco eficiente quando a gente realmente precisa desse sistema. Tá certo? Então, uma das questões que geram uma sobrecarga ao sistema e que fazem com que esse sistema seja pouco eficiente está aqui na nossa aula de hoje: saneamento básico no Brasil. O saneamento ou a falta de saneamento básico no Brasil, né? Então, quando a gente percebe a sociedade brasileira, a gente pode dizer que nós vivemos hoje numa sociedade doente. Nós temos problemas sociais no nosso país que já foram resolvidos em outros países há séculos, né? Um deles é o saneamento básico. Então, a falta de saneamento básico é um problema que, além de gerar um impacto ambiental extremamente importante, né, no nosso país, ele também gera a falta de saúde dentro da nossa sociedade. Então, não tratar o esgoto, ou não ter saneamento básico no nosso país, além de todos os problemas que a gente pode, de alguma forma, dizer em termos de impacto ambiental, em termos de recontaminação e contaminação dos nossos recursos hídricos, né, do nosso solo, a gente também está falando de um fator fundamental para gerar sobrecarga ao nosso sistema. Então, toda vez que eu procuro o sistema de saúde, eu vou ter tantas pessoas ali que vão ser atendidas por esse sistema devido à falta do saneamento básico, e isso vai ser tão recorrente que faz com que o sistema seja altamente sobrecarregado. Faz então que esse sistema, que apesar da sua organização, no papel, ser um sistema realmente bastante efetivo e bastante interessante, na prática ele seja extremamente pouco eficiente para se fazer esse atendimento de forma geral, mesmo aqueles indivíduos que possuem saneamento básico, que estão em áreas onde você tem saneamento básico. Tá certo? Então, esse é um dos problemas que nós temos. Se a gente não resolver esses problemas básicos sociais, socioeconômicos e sociais, como a gente já falou aqui alguns, não só o saneamento básico, mas a gente vai falar durante essa nossa disciplina, a violência, né? Vamos falar também sobre problemas como
a própria desigualdade social, que geram, né, fatores que vão sobrecarregar o Sistema Único de Saúde, a gente acaba, de alguma forma, enxugando gelo. Por mais que esse sistema seja eficiente, por mais que a gente contrate médicos, por mais que a gente contrate enfermeiros, por mais que a gente contrate profissionais da área de saúde, esse sistema ainda vai ser muito aquém das demandas da nossa sociedade, que vão sempre estar gerando, né, problemas e sempre vão estar gerando aí demandas que vão ser, em algum momento desse processo, atendidas e monitoradas e acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, quando a gente fala de violência, parece que não está associado à saúde coletiva, né? Mas vai estar associado, porque a gente vai ver que isso sobrecarrega muito esse sistema. Quando a gente fala de trânsito, parece que não tem nada a ver com saúde coletiva, mas ele vai sobrecarregar o Sistema Único de Saúde, né? Quando a gente fala de saneamento básico, vai talvez tenha até uma correlação, mas o que a gente tem que lembrar é que não ter saneamento básico faz com que você tenha uma sobrecarga sobre esse sistema. Então você tem muitas variáveis e muitos problemas que vão sobrecarregar de forma demasiada e constante esse sistema. E aí, quando você precisa ser vacinado, quando você tem uma dor de cabeça, quando você quebra uma perna, esse sistema está tão inchado e está tão demandado que você acaba, de alguma forma, tendo a percepção, né, e você acaba sentindo na pele, né, a sobrecarga desse sistema. Então, isso eu acho que é um fator importante que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de saúde coletiva. Quais são aqueles fatores que são determinantes para a sobrecarga do nosso sistema? E aí é como eu falei, não adianta contratar mais médicos, não adianta contratar mais profissionais da área de saúde, né, psicólogos, dentistas e por aí vai, todos aqueles que fazem parte, né, da nossa disciplina, todos os cursos que fazem parte da nossa disciplina. Porque, na verdade, essa contratação nunca vai ser adequada à quantidade e à demanda e sobrecarga desse sistema, justamente porque a gente ainda não resolveu problemas básicos, como, por exemplo, saneamento básico. Tá certo? Vamos falar como é que esse processo sobrecarrega o SUS e como o saneamento básico no Brasil se encontra hoje e como é que a gente pode evoluir e diminuir muito a sobrecarga no Sistema Único de Saúde. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Então, saneamento básico no Brasil, esse é o nosso problema de hoje, a nossa variável, é isso que a gente vai discutir. Ele não é o único problema que sobrecarrega o SUS, tá? Mas ele é um problema importante e ele vai sobrecarregar em momentos e locais bastante específicos, tá? Então a gente vai ver que em alguns lugares do Brasil essa sobrecarga em relação ao saneamento básico é muito grande. Então cada região do nosso país nós vamos ter uma demanda maior ou menor em relação a uma dessas variáveis que a gente vai apresentar a partir de agora até o final da nossa disciplina, tá certo? Então a gente vai ver aonde o saneamento básico, ou a falta desse saneamento básico, ela é mais gritante no nosso país e aonde ela é uma variável muito importante e ela vai sobrecarregar demasiadamente esse sistema, tá? E a gente vai ver então que outras variáveis vão de alguma forma ocupando esse espaço em outras regiões do nosso país. Tá? Então a gente pode dizer então que a realidade do SUS, do norte do Brasil, é totalmente diferente do sudeste. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, quando você faz, né, todo o processo de saneamento básico, você não está fazendo mais do que a obrigação, né? Então a gente acaba de alguma forma não vendo isso como algo tão importante e que gere de alguma forma algum dividendo para algum político, né? Então, como os canos passam por baixo da terra, não se observa e nem se lembra na votação, né? É importante você fazer uma passarela, uma avenida, uma praça, a gente acaba de alguma forma lembrando e sendo mais efetivo para voto. Mas o importante é a gente lembrar que o saneamento básico, ele não só vai influenciar a saúde pública, mas também está relacionado com o impacto ao meio ambiente, né? Então, não ter saneamento básico quer dizer que a gente, além de ter problemas na área de saúde, sobrecarregar o SUS, que esse é o nosso tema, né, da nossa aula, você também vai ter problemas relacionados ao impacto ambiental que a falta desse processo, desse sistema, vai gerar no meio ambiente. E aí a gente vai falar dos alimentos, aí a gente vai falar então de uma série de outros sistemas que estão relacionados, coligados e fazem parte, né, desse sistema maior que é a saúde pública no nosso país. Então, esse é o grande fator, né? A gente vai ver isso, como é que isso acontece,
A gente vai ver os tripés, né, o nosso tripé de saneamento básico, qual é aquele que está mais evoluído, né, qual é aquele que apresenta uma melhor efetividade e aquele que apresenta a menor efetividade. Então, se a gente for ver, existe então uma lei que é a 11.445, que foi promulgada em 2007, que fala sobre a necessidade da construção e a obrigatoriedade e a responsabilidade de cada um dos setores públicos em relação à implementação de um sistema de saneamento básico no nosso país, tá certo? Então ele fala sobre o que é, quais são as estruturas que fazem parte do saneamento básico, tá certo? Quais são os serviços, as instalações operacionais que vão compor esse conjunto, esse sistema, né? E qual é a responsabilidade de cada um dos atores sociais dentro desse sistema, né? Então, qual é a responsabilidade do governo federal, qual é a responsabilidade do governo estadual em relação a esse sistema e qual é a responsabilidade dos governos municipais ou distritais em relação a esse sistema, tá certo? Quem tem que fazer o monitoramento, a fiscalização, quem faz a manutenção, quem faz o sistema de monitoramento, né, enfim, de prevenção. Então, todo esse sistema, de alguma forma, está interligado e ele precisa de vários e vários atores para que isso, de alguma forma, tenha a sua sequência, tenha a sua efetividade, tá certo? Então, a Lei 11.445 de 2007 estabelece isso. Qual é a responsabilidade do município em relação ao saneamento básico, né, daquela região? Qual é a responsabilidade do Estado e qual é a responsabilidade do governo federal em relação a isso? Quem tem que fazer o quê, quando e como fazer, tá certo? Se está sendo feito, aí já é um outro problema, tá? Mas existe essa lei que obriga, né, que você tem, então, esse sistema bem estruturado, colocando, né, como a gente falou, quem tem responsabilidade sobre o quê e a necessidade, a urgência de se fazer isso no nosso país, tá? Países, como eu falei, da Europa e Estados Unidos, né, países mais evoluídos, já resolveram esse problema há quase 300 anos atrás, 150 anos atrás, né? Esse sistema já está bem organizado aí em grande parte dos países da Europa e nos Estados Unidos há muito tempo. Então, problemas que a gente ainda tem hoje no Brasil já não existem há séculos, né, em outros países, justamente por se organizar o sistema de saneamento básico, né, nas cidades, né, dentro das estruturas sociais e das comunidades em grande parte dos países do mundo. Óbvio, os países, né, mais evoluídos. Se a gente pegar, por exemplo, a África, alguns países da própria Ásia e América do Sul, a gente vai ver que é muito parecido com o que nós temos, né? Você tem um sistema básico, saneamento básico muito pouco efetivo e muito pouco implementado, né, nesses países. E aí a gente começa a ver, então, que os sistemas de saúde, né, sejam eles públicos ou privados, desses países são muito sobrecarregados, porque você acaba tendo uma recontaminação dessa população em grande escala, fazendo com que você tenha aí uma volta e um atendimento por grandes períodos, né, de problemas que poderiam ser solucionados se você tivesse esse sistema já implementado. Então, o que se gasta no Brasil para se atender a população por falta de saneamento básico, já era possível ter construído essa parte de estrutura de saneamento básico há muito tempo. A fiscalização ela é feita por órgãos federais, né, como o ICMBio, o próprio IBAMA, né, que fazem essa fiscalização desse processo. Quem deve realmente implementar o processo também faz parte do governo federal, mas ela está muito mais sobre a responsabilidade dos governos municipais e estaduais, a implementação, né, a abertura e todo o sistema de construção do sistema de saneamento básico. E quem faz a fiscalização é o governo federal, né, através de órgãos, como a gente falou, do IBAMA, ICMBio, que fazem a verificação do impacto, né? E também o Ministério da Saúde, que faz também o monitoramento do estado de saúde da população brasileira, mas é pouco efetivo, porque a gente vai perceber que grande parte dos atendimentos são feitos em algumas regiões do Brasil, né? Isso é importante a gente dizer porque a realidade do saneamento básico, nós vamos ver, ela não é igual no Brasil como um todo. Você tem regiões
onde o saneamento básico está muito evoluído. Por exemplo, Brasília é um local, um exemplo disso. E você tem locais onde o saneamento básico é muito pouco efetivo, é muito pouco implementado. Então, nessas regiões, problemas como contaminações, parasitoses, doenças infecto-contagiosas são muito mais recorrentes do que em grandes centros, como o caso, por exemplo, do Distrito Federal. Então, no caso do Distrito Federal, o saneamento básico já bem implementado, que a gente vai ver, gera muito pouca sobrecarga sobre o sistema. A gente vai ter outras variáveis que vão gerar essa sobrecarga, como a violência, por exemplo. A gente vai ver em outras aulas aqui da nossa disciplina. Mas em regiões como, por exemplo, o norte do Brasil e o nordeste do Brasil, a falta de saneamento básico sobrecarrega demais o sistema de saúde, né? Então, uma mesma pessoa vai várias vezes no ano ser atendido numa unidade de saúde, né? Justamente por problemas ligados à contaminação da água, contaminação do solo e, portanto, a sua infecção em relação a esse sistema e ao ambiente onde essa pessoa vive. Então, essa pessoa, muitas vezes, vai ter que ir ao sistema de saúde justamente porque ela vai ser recontaminada, ela é tratada, curada e recontaminada. E, novamente tratada, curada, e esse sistema é um sistema vicioso que gera, então, essa sobrecarga. Não só nesse indivíduo, mas na população como um todo. Você imagina toda uma população com essa mesma situação. E todo mundo indo, né, para o Sistema Único de Saúde, para o posto de saúde, com dor de cabeça, com febre, né? E aí, até você diagnosticar isso, e até você, de alguma forma, tratar e curar essa população, que sempre vai estar sendo recontaminada, é uma sobrecarga muito grande para o sistema. É como eu falei, é muito mais barato você fazer o projeto e implementar esse sistema de saúde pública, que é o saneamento básico, do que tratar a população com os problemas, né, ou com os impactos que a falta desse saneamento básico gera no Sistema Único de Saúde. Exatamente, Recife, né, é um bom exemplo disso, é uma grande capital que existe uma estrutura de saneamento básico bastante antiga, né, e está muito mais relacionado com bairros já estabelecidos e bairros novos, né, ou locais onde a população acaba invadindo e fazendo dali a sua moradia, a sua residência, não possui saneamento básico. Então, a recontaminação da população, seja ela o rico ou o pobre, é muito grande. Porque toda vez que você vai à praia, toda vez que você entra no rio, toda vez que você capta uma água e essa água não é bem tratada, você acaba tendo uma contaminação dessa população. Então, em locais como esses, o Sistema Único de Saúde é extremamente sacrificado e sobrecarregado em relação à falta do saneamento básico, tá certo? Então, a gente vai falar aqui de um dos fatores que diminui a eficiência e a eficácia do Sistema Único de Saúde, porque você vai estar sempre recebendo aquele mesmo indivíduo, aquela mesma população, muitas vezes com sintomatologias diferentes, porque as doenças são várias, né? Você tem ali agentes etiológicos diferentes, que vão gerar sintomatologias diferentes, mas o problema e a causa é sempre a mesma, é a falta de saneamento básico. Então a pessoa chega no começo do ano com uma febre, com uma dor de cabeça, aí ela é tratada, tudo bem, volta ao normal, daqui no meio do ano ela volta com outro problema, com uma outra sintomatologia, mas a causa é sempre a mesma, né? É a falta de saneamento básico. E aí, como eu falei, em algumas regiões do nosso país, esse problema ele já está mais que equacionado, ele já de alguma forma não faz mais parte dessa sobrecarga, ele vai ser um fator menor nesse problema dentro dessa sociedade. Mas em regiões como o Norte e Nordeste é efetivo isso, a gente vai ver isso muito fortemente, e essa sobrecarga vai acontecer muito em relação a essa variável, tá certo? E outras mais, mas essa variável é uma variável importante. Então, vamos dar uma. Então, quando a gente fala então de saneamento básico no Brasil, a gente está falando então de todo o sistema de limpeza urbana, de manejo de resíduos, de esgotamento sanitário, né? De toda a parte de manutenção das redes urbanas, de drenagem, de manejo de águas pluviais, tudo isso faz parte daquilo que a gente chama então de saneamento básico, tá? Então, toda essa parte de equação de esgoto, né, de chegada de água potável na casa dos indivíduos e do manejo de resíduos está relacionado com o que a gente chama, então, de conceito de saneamento básico no nosso país, tá ok? Então, a gente vai ver que existem, dentro desse sistema, áreas
mais eficientes, onde você tem uma eficiência muito grande, e áreas onde a gente está realmente muito atrasado. E aí, muito daquilo que foi colocado pela colega aqui nessa aula, né, do comentário. Aquilo que aparece, aquilo que a gente, de alguma forma, tem contato todos os dias e pode observar, ele está mais evoluído. Tá? A gente vai ver. E aquilo que é mais subterrâneo, né, aquilo que muitas vezes o impacto não está ali na frente da nossa casa, mas vai acontecer num momento mais à frente, né, ou num impacto menos visível, aí a gente vai perceber que realmente a gente precisa evoluir muito, né, nesse sistema. As grandes capitais estão mais evoluídas nesse processo, nem todas, mas a maioria das grandes capitais já tem um processo de saneamento básico mais evoluído, e cidades menores e regiões mais afastadas, realmente a gente vai perceber que praticamente não existe nada quando a gente fala de saneamento básico, principalmente esgotamento sanitário, que a gente vai ver na nossa aula de hoje. Tá certo? Então, pela própria legislação, né, a lei que a gente acabou de falar, a Lei 11.445, de 2007, ela estabelece, então, três grandes, na verdade, eixos, ou um tripé, que se estabelece, que a gente chama, então, de saneamento básico no nosso país. Seria o abastecimento de água potável, né, o esgotamento sanitário e o manejo de resíduos sólidos. Então, esses são os três grandes pontos, os três grandes eixos, aonde todos os outros serviços, né, vão estar ancorados, que seria, então, a parte de esgotamento sanitário, né, e também, exatamente, quer dizer, é necessário que a população possa cobrar, né, dos políticos e do governo uma resposta para tudo isso. Como a gente vai perceber que quando a gente fala de abastecimento de água, a gente tem uma evolução bastante significativa. Então a gente recebe água potável, em grande parte dos lares do Brasil a gente ainda recebe água potável, que o manejo de resíduos, quer dizer, aquele lixo que a gente coloca no saco de lixo, coloca na frente da casa da gente, ele está sendo coletado, a gente acaba achando que está tudo resolvido. Mas aqueles canos subterrâneos, né, que estão embaixo da terra, é que talvez seja o nosso grande problema, que é a questão do esgotamento sanitário. Para onde vai grande parte do esgoto que é lançado das casas, né, que saem, né, os efluentes que saem das casas? Aonde eles vão parar? Será que eles são tratados? Será que a gente tem realmente no Brasil um sistema de esgotamento sanitário adequado? Então esse é o nosso grande problema. Quando esse esgoto ele não é tratado e ele chega, né, num corpo hídrico, ou porque você tem a contaminação pelos lençóis freáticos, ou quando ele é realmente jogado, né, num rio, em algum lugar lá na frente alguém vai tomar essa água, alguém vai consumir um peixe contaminado com essa água. Quer dizer, esse processo ele volta para a própria sociedade, né? E ele volta com essa característica, né, de sobrecarga do sistema de saúde. E essa sobrecarga, como a gente falou, ela é perene, ela não acaba, é um ciclo vicioso que vai se repetindo, né, como uma espiral, e que cada vez mais você percebe que quanto maior a população, maior essa sobrecarga, maior essa contaminação, né? Então, apesar da gente ter hoje um sistema de abastecimento de água que a gente vai ver bastante encorpado, né, dentro do Brasil como um todo, manejo de resíduos com alguns problemas, mas pelo menos a coleta é feita de forma efetiva, a gente vai perceber então que o esgotamento sanitário é o nosso grande problema, tá? Não o único, mas é o nosso grande problema. E é ele que, de alguma forma, vai sobrecarregar bastante esse sistema único, como a gente já falou, já sendo repetitivo. Então vamos falar agora de cada um desses tripés, tá? De cada um desses eixos. Vamos falar agora sobre o abastecimento de água. Como é que é o sistema de abastecimento de água no Brasil? Será que ele é eficiente? Será que a gente tem um sistema que permita que grande parte da população brasileira tenha na sua casa água potável? Será que a gente consegue dizer que esse sistema é efetivo? Será que a gente consegue estabelecer que esse sistema é seguro, que essa água que chega lá na ponta, né, lá no consumidor, é uma água de qualidade? Vamos dar uma olhadinha, então. Então, olha só, se a gente pegar do começo dessa legislação, né, onde essa legislação foi promulgada, legislação de saneamento básico no Brasil, e pegar aí 5 anos atrás, que é quando a gente tem dados, né, oficiais que estabelecem
esse processo de comparação, a gente vai ver o seguinte: lá em 2007, 80%, 81% da população tinha água potável dentro de casa. É importante a gente lembrar que água potável é aquela água que chega na casa do consumidor sem estar contaminada, né? A gente sabe também que durante o processo de chegada dessa água, né, lá no cliente final, que é o consumidor, ela passa por vários sistemas, né, vários momentos e várias etapas do sistema. E a gente pode ter aí uma contaminação. Então, dizer que a água que chega na casa das pessoas é uma água segura, é uma água potável, a gente espera que isso aconteça. Mas depende também de toda a manutenção do sistema, depende que esse sistema seja realizada uma manutenção preventiva e que seja feita as suas correções quando necessário. Tá? Isso a gente sabe também que é um problema que nós temos. A manutenção daquilo que se constrói, daquilo que se edifica. Né? Então se faz, mas não se estabelece um processo de manutenção adequado. Mas gerando, né, e falando sobre dados oficiais, a gente pode perceber o seguinte: lá em 2007, 81% da população brasileira recebia dentro do seu lar água, né, vindo de cano, chegando até a sua casa, e a gente espera, né, sendo uma água potável, uma água de possibilidade para que se possa utilizar não só para higienização, mas também para consumo, para se beber, tá certo? Mas aí a gente está falando que 19% da nossa população, 19% da população brasileira, não tem água tratada chegando em casa. Então, a gente está falando, se a gente pensar mais ou menos em 210 milhões, a gente está falando aí de quase 41 milhões de indivíduos, né? 41 milhões de pessoas, brasileiros, que bebem água que não é potável. Da onde essa pessoa bebe essa água, a gente não sabe. Qual a qualidade da água que chega a esses 41 milhões de brasileiros, aproximadamente, a gente também não sabe. Tá ok? Então, imagina 41 milhões de pessoas no nosso país, né? Aí, divididas em todo esse território nacional, mas com foco principalmente nas regiões norte e nordeste. 41 milhões de pessoas bebendo uma água de péssima qualidade, e podendo ser contaminado por um número bastante extenso de micro-organismos. Né? O que isso não acarreta de sobrecarga no sistema, o que isso não acarreta de doenças, né, e enfermidades e agravos que não geram, então, de alguma forma, sobrecarga nesse sistema. Tá? Então a gente tem que sempre lembrar isso. 81% da nossa população tem água potável, ótimo. Mas a gente tem que lembrar que 19% lá em 2007 não tinha. E isso, uma população de 210 milhões de pessoas, é muita coisa. A gente está falando aí de praticamente 42 milhões de indivíduos que não tinham essa condição. Né? Claro que lá em 2007 nós não tínhamos 210 milhões, temos hoje. 2015, então houve um aumento de apenas 2,4%, né, de pontos percentuais, atingindo então 83,3%, então é mais ou menos o que nós temos hoje, em torno de 85% da nossa população possui água encanada dentro de casa, né? A gente espera que com qualidade, mas não tem como se verificar isso, e que, portanto, 15% da nossa população ainda não possuem água tratada, ainda não possuem ou não recebem água potável nos seus lares, né? E aí a gente está falando em torno de 35 milhões de pessoas, 30 milhões de pessoas, é muita coisa, né? São indivíduos que vão estar recorrentemente procurando o Sistema Único de Saúde para se tratar, monitorar, enfim, curar aí essas enfermidades e agravos que podem acontecer, né? Então, é importante a gente perceber isso, né? Que as cisternas, os açudes, né? Toda a parte de coleta alternativa de água, que a gente chama assim, podem ter sua qualidade. Isso aí a gente não está dizendo que não tem, mas é bem provável, por não termos também um saneamento básico em relação ao esgotamento sanitário, que a gente tem aí um ciclo fechado de contaminação dos recursos hídricos e captação de água desse recurso contaminado pelo esgoto. E aí você tem um ciclo, né, uma espiral extremamente não positiva que gera esse problema de sobrecarga.
Então, esse é um problema sério que nós temos. Se a gente for pensar em termos de recursos hídricos, a gente está falando de planeta Terra, né? Mas a gente pode chamar também de planeta Água, né? Porque, na verdade, grande parte da superfície do planeta Terra é composto por água. A gente vai perceber que grande parte dessa água que a gente pode observar no planeta Terra, ela é indisponível, né? Porque 97,5% da água, de toda a água presente no planeta Terra, ela é água salgada, ela está presente nos mares, né, e corpos hídricos que salobros, né, que são águas que devem ser dessalinizadas se a gente quiser de alguma forma utilizar. Só 2,5% da água do planeta Terra é doce. Então, apesar da gente ter, então, um planeta com uma grande capacidade de grande reserva, né, hídrica de água, a gente vai perceber que só 2,5% é de água doce, que pode ser facilmente captada e distribuída pela população mundial. Então a gente acaba percebendo que, apesar da gente ter muita água no planeta, essa água, para ser utilizada, ela acaba gerando um custo muito alto e uma impossibilidade para que você possa gerar, né, esse recurso para toda a população, seja ela do Brasil, a gente está falando do mundo como um todo, né? Então, a água, apesar de ter grande volume no nosso planeta, aquilo que é de fácil captação, ela representa só 2,5%. Por isso é um recurso extremamente raro e escasso, e deve ser levado em consideração isso, né? Se a gente for ver, olha só que interessante, no mundo como um todo, né, o uso mundial de distribuição de água no mundo como um todo, a gente vai ver que só 7% é para uso doméstico. Só 7% de toda a água doce que nós temos no planeta, ela é utilizada para uso doméstico, para que a gente possa beber, para que a gente possa de alguma forma utilizar para limpeza e higienização. 70% dessa água é utilizada na agricultura. A gente vai ver que a produção de alimento requer uma alta concentração de recursos hídricos. 70% da água doce, aquele 2,5 que a gente falou lá no comecinho da nossa aula, 70% vai ser direcionado para a produção de alimentos, seja ela proteína animal ou não, né? Então a gente precisa irrigar as hortas para que a gente possa ter o alimento, a gente precisa usar a água para se fazer todo o manejo animal, seja do bovino, do caprino, né, do suíno, da questão de produção avícola. Tudo isso, de alguma forma, precisa diariamente que você faça o manejo e toda a parte de cuidado com água. E isso gera uma demanda muito grande, uma sobrecarga muito grande desse sistema, né? 20% dessa água, dos 70% para a agricultura, o restante 20% vai para a indústria, né? Então a indústria de papel, de celulose, a indústria de alimentos, a indústria de ferro, né? De mineração, de produção de bens duráveis também utiliza bastante a água dentro do seu ciclo produtivo, né? Então, 20% daqueles 2,5% estão relacionados à indústria. 3% são perdas. A gente poderia equacionar e disponibilizar mais água a todos os outros setores, né? Então, você tem problemas de manutenção de rede, você tem problemas, por exemplo, de desperdício mesmo na casa da gente, né? Na indústria, na agricultura. Muitas vezes a gente usa muito mais água do que a gente deveria utilizar para produzir alimentos, para se produzir bens e para o próprio consumo doméstico. Então, 3% da água total do planeta Terra, ela vai ser consumida em perdas, tá certo? E aí, tudo isso que o professor falou. Então, veja, a questão da produção de alimentos, ela é muito importante sobre a sobrecarga nesse sistema, né? Então, para se produzir alimentos, a gente gasta muita água. Ó, então, isso aqui talvez exemplifique um pouco tudo isso que o professor está falando, né? Para se produzir 1 litro de cerveja, a gente gasta 5 litros de água. Então, todo o processo de fermentação da cevada, de lavagem das garrafas, então todo o processo de produção de cerveja, para se produzir 1 litro de cerveja, a gente gasta 5 litros de água, né? A mesma coisa acontece com arroz, né? Que a gente está falando tanto do arroz ultimamente pelo seu preço.
Para cada 1 quilo de arroz produzido, a gente gasta, então, 2.500 litros de água, porque o que acontece? O arroz é um cultivar que precisa estar em áreas encharcadas, né? Você precisa, para produzir arroz, de áreas com alta concentração de água. E o arroz demora um certo tempo, desde o seu cultivo, da sua semeadura, ou do seu plantio, até ser colhido, demora bastante tempo, em torno de 4 meses, 5, 6 meses para ser produzido. Então, a quantidade de água que vai ser necessário ali para se produzir o grão de arroz é muito grande. Muitas vezes se utilizam rios, né, vazantes de rios, justamente porque, se você utilizar qualquer outro sistema, fica inviável a produção de arroz. Tá? Olha lá, manteiga. Para cada 1 quilo de manteiga, a gente gasta 18 mil litros de água. Poxa, professor, como assim? Então, você está colocando aí toda a parte de manejo do próprio animal, lavagem, né, das áreas onde são feitas a ordenha do leite, toda a parte de água que é necessária para se fazer o que a gente chama de bateção da manteiga. Então, se a gente pegar lá desde o começo até o final desse processo, a gente vai perceber que a quantidade de água que a gente utiliza é extremamente grande, e, se fosse cobrada, seria totalmente inviável a produção de alimentos em qualquer região do mundo, né? Leite, 712 litros de água a gente precisa para tirar ali 1 litro de leite, né? Você tem também, por exemplo, queijo, 5.280. Então, o que a gente está falando aqui? Que, para você fazer todo o manejo do bovino, da vaca, que vai se obter, então, esse leite, esse queijo, né, essa manteiga, você precisa, então, de uma concentração de água muito grande. E essa concentração de água muito grande é que gera, né, aquele desequilíbrio que nós vimos no slide anterior. 70% da água potável do planeta é direcionada para a produção de alimentos. Isso é muita coisa. Se a gente levar em consideração que existem aqueles 3% de perdas, aí a gente vai perceber realmente a quantidade de água que a gente usa para se produzir alimentos, né? Então, tem banana, 500 litros para cada 1 quilo de banana. Para se produzir um frango, você gasta, então, desde do ovo até ele estar pronto para o abate, em torno de 3.700 litros de água para cada 1 quilo de frango produzido. Então, isso exemplifica e justifica o porquê que a gente precisa de tanta água para produzir alimentos, né? Então, todos os dias a gente está limpando o estábulo, todo dia a gente está, de alguma forma, fornecendo água para o animal, a gente está jogando, irrigando as culturas. Por isso a gente precisa de uma concentração tão grande de água potável para ser utilizado na produção de alimentos. E a gente acaba, de alguma forma, diminuindo, né, essa quantidade de água, esse recurso, em relação ao uso doméstico. Só 7%, né, de todos os recursos hídricos, só 7%, 100%, só 7% são utilizados em uso doméstico. E, em algumas casas, nem isso, né? No caso do Brasil, 15% da nossa população, nem isso, nem água chegando em casa potável se tem. Você acaba, de alguma forma, tendo que utilizar outros recursos para obtenção dessa água. Então, olha lá, é isso que eu queria mostrar para vocês. Quer dizer, se a gente está falando aqui que em torno de 85% da população brasileira, né, um pouco mais do que isso, que a gente já tem com dados ali de 2017, que a gente já tem ali praticamente 87% dos lares brasileiros recebem água potável, né? Mas isso é uma média nacional, tá? Então, existem regiões onde você tem até mais do que isso. Por exemplo, se a gente for olhar ali, ó, o sudeste do Brasil, 93% dos lares possuem água encanada, 93%. No sul brasileiro, 88% dos lares recebem água encanada. No centro-oeste, onde a gente vive, 87% dos lares recebem água encanada. Mas se a gente passa, por exemplo, para o nordeste, 80%. É um número interessante, mas já menor do que as outras regiões. E se a gente parte para o norte, aí é que você tem um problema. 60% só da população do norte do Brasil, dos estados que compõem o norte brasileiro, vão receber água encanada. Então, você tem ali 40% da população captando água de rio, de poço, de cisterna, né? Então, se não chega água potável, você imagina o esgotamento sanitário.
Tem tanto, né? Exatamente, quer dizer, a gente acaba percebendo que o norte do nosso Brasil é sempre desprotegido, né? As políticas públicas são um pouco eficientes e quando chegam, chegam de forma bastante precárias, né, nessa região. Então a gente percebe então que 40% da população desses estados não tem água potável dentro de casa. Então olha a sobrecarga que a gente vai ter no Sistema Único de Saúde em regiões como, por exemplo, Manaus, Belém, né, Santarém, são cidades grandes nessa região, né? Então, a sobrecarga do sistema é muito maior. Se a gente estiver falando, por exemplo, de 93% no Sudeste, a gente está falando de uma quantidade muito grande, mas a gente tem que lembrar que ainda 7%, 6% dessa população, e aí é muita gente, né? Falando aí de grandes cidades como São Paulo, por exemplo, com 11 milhões de habitantes, 7% é bastante gente, né? Não recebe. E não recebe água potável e provavelmente, quando faz a captação dessa água, é uma água extremamente contaminada, né? Por esgoto, por um manejo inadequado de resíduos, né? De lixo. Então a gente tem que levar isso muito em consideração. E essas casas que não recebem água encanada, potável, grande parte delas estão com poço de fundo, né, um poço raso ou poço artesiano. Né? Então a qualidade do solo e o impacto que você vai ter, né, do não cuidado com o meio ambiente vão gerar contaminação com certeza nesse tipo de captação. Poço raso e lençol freático, né, e cacimba 3,3%. Fonte ou nascente 2,1% e outras formas de abastecimento, e aí a gente tem várias, em torno de 2,3%. Então, a gente pode perceber que falar de meio ambiente também é falar de saúde coletiva, óbvio, né? Então, quando a gente fala do impacto no meio ambiente, do cuidado ao meio ambiente, a gente também está falando de SUS, a gente também está falando de saúde coletiva, né? A necessidade de se cuidar, né, desses recursos naturais, justamente para evitar que a nossa população sobrecarregue o sistema único de saúde ou até mesmo o sistema particular de saúde. Se a gente está falando ainda de abastecimento de água, e a gente ainda está nesse eixo, a gente vai perceber que existe aí uma equiparação entre a evolução desse sistema, né, da construção desse sistema, e o aumento da população brasileira. Ainda há um gap, né, um distanciamento, não há 100%, como a gente viu, de atendimento à população, mas a população cresceu e esse sistema também cresceu. Esse gap aí, em alguns lugares de 7%, em outros até de 40%, ele continua na mesma proporção com o passar dos anos, né? Então, em locais como os grandes centros, a gente acaba, de alguma forma, ao crescer a população, entregar um sistema de abastecimento de água para e passo, mas não resolvendo 100%, mas de alguma forma atendendo a esse crescimento. E isso também acontece na zona urbana, apesar desse gap ser muito maior, apesar desse distanciamento entre o que a gente precisa e o que a gente tem também ser muito grande, tá? Mas existe aí uma evolução também. E aí, quais são as doenças que a gente pode ter que vão sobrecarregar esse sistema, né? São todas aquelas doenças ligadas, né, ou ao abastecimento inadequado de água, ou a coleta de lixo inadequada, ou a falta de saneamento mesmo, de esgotamento sanitário. Essas são as principais doenças que são atendidas no Sistema Único de Saúde. A hepatite, a cólera, a giardia, a mebíase e a leptospirose, tá certo? Então, o Brasil gasta muito no tratamento dessas doenças, no atendimento, no monitoramento, né, no processo de prevenção dessas doenças, justamente porque não se investe em saneamento básico. E aí vamos dar uma olhadinha como é que isso acontece e como a gente pode, de alguma forma, ver isso de forma mais prática dentro do sistema, né? Então, a hepatite é uma doença infecto-contagiosa, né, que é causada por um vírus, né, o vírus da hepatite A. Ele vai, de alguma forma, se alojar no fígado desses indivíduos. Exatamente. Então, você veja 500, né, sua informação, 500 mil pessoas possuem, né, ou estão contaminadas. É uma doença silenciosa.
é uma doença que muitas vezes não é pela sua própria sintomatologia ser adversa, né? Ou a gente chamar de atípica. Você pode ter casos que não são diagnosticados de forma correta. Esse indivíduo volta para casa sem o tratamento, acaba contaminando outros indivíduos, né? Se ele mora num local onde não há um saneamento básico, as fezes, né, os resíduos que são gerados desse indivíduo ou pela casa desse indivíduo vão contaminar outros indivíduos no mesmo bairro, na mesma localidade. E essas pessoas vão aonde, né, obviamente, vão ser atendidas no Sistema Único de Saúde, sobrecarregando esse sistema. Então, toda vez que você chegar com um braço quebrado, toda vez que você chegar com alguma demanda, né, diferente da demanda da falta de saneamento básico, vão ter 10, 20, 30 pessoas na sua frente para serem atendidas, justamente porque nós não fizemos o nosso dever de casa. A gente ainda não resolveu problemas básicos dentro da nossa sociedade, caso esse que a gente está falando hoje, saneamento básico. Tá? Fora o motoqueiro que foi acidentado no trânsito, que é outro problema que nós temos, a violência nas grandes cidades. Então, todas essas pessoas vão ter uma gravidade maior e vão ficar na sua frente quando você precisar, então, quando você tem uma febre ou quando você torceu o pé, você vai ser muito mal atendido, vai esperar muito, né, na fila do SUS, justamente porque pessoas com problemas mais sérios, pessoas com uma sintomatologia mais, vamos dizer assim, aguda, vão estar na sua frente e grande parte desses problemas já poderiam ter sido resolvidos se a gente equacionasse problemas muito básicos da nossa sociedade. Então, o que o professor quer dizer é que, diferentemente do que a gente pensa que o nosso sistema é pouco eficiente, o que nós temos é uma sociedade doente, né? Nós precisamos resolver problemas muito básicos que ainda não foram resolvidos para que a gente possa ter um sistema de saúde mais eficiente, para que a gente possa ter um sistema de saúde mais efetivo e que possa gerar resultados muito mais, vamos dizer assim, palpáveis do que nós temos hoje. Tá? Então não adianta você aumentar os recursos do SUS, não adianta você contratar mais profissionais, se você não resolve problemas que estão em áreas que não no Ministério da Saúde, mas em outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Estrutura, quando a gente fala, então, de saneamento básico, tá certo? E outros, né, quando a gente fala de violência pública, quando a gente fala de violência urbana, violência doméstica, todos os outros problemas também que nós vamos abordar em outras aulas dessa nossa disciplina, que vão sobrecarregar esse sistema que a gente, como o professor falou lá no começo, recebe elogios pela sua estrutura, mas que quando colocado na vida real, na vida prática, muito pouco efetivo é esse sistema, tá certo? Então, uma das sintomatologias seria a urina escura, fezes claras, um amarelamento da pele, né? Mas também se essa pessoa, uma fraqueza, náusea, perda de apetite, fadiga, muitas vezes essa pessoa chega no posto de saúde, ela não é atendida ou vai demorar para ser atendida e ela acaba de alguma forma indo para casa e não se tratando, tá? Então ela vai ter um tempo maior, né, de agravos e sintomatologia, e vai ter também um tempo maior de dispersão desse vírus, gerando então a possibilidade de que outras pessoas possam serem contaminadas também, já que grande parte desses indivíduos não vão ter um sistema de saneamento básico para frear toda essa contaminação, né? Grande parte do tratamento é feito com repouso, e o tratamento é feito mais com a sintomatologia do que com a própria causa mesmo, que seria o vírus, tá? Então, é muito comum em regiões como o norte do Brasil, como o nordeste, né, você ter casos como esse aparecendo com muita frequência no Sistema Único de Saúde, seja ele no seu atendimento primário ou secundário, tá certo? Dificilmente vai se evoluir isso aí para um atendimento terciário, ou muitas vezes até mesmo secundário, mas pode acontecer. E a recontaminação desse indivíduo pode acontecer, tá? Ele pode ser contaminado várias vezes durante o próprio ano, ou várias vezes durante o seu próprio ciclo de vida. Então, olha lá, o que a gente percebe é que com o decorrer dos anos, a gente está tendo um aumento dos casos de hepatite, né? Então, em 1999, 2000, nós tínhamos aí uma quantidade de casos, né? Uma taxa de detecção de casos para cada 100 mil, e a gente tem tido um aumento desse número de casos, né? Levando em consideração até 2010.
houve uma diminuição e a gente continua tendo um aumento bastante significativo, tá? Do número de casos de hepatite, né? Onde, por exemplo, se a gente for pegar a região norte, nordeste, e regiões como principalmente o norte do país, você tem uma incidência muito alta, uma prevalência, incidência muito alta de casos de hepatite. E aí, muito relacionado no caso da hepatite, a falta de esgotamento sanitário, né? De você tratar o esgoto de forma adequada. A gente está falando de abastecimento de água ainda, mas está muito relacionado com a parte de esgotamento sanitário. Cólera também, nós tivemos na década de 90, principalmente, um surto muito grande. Hoje é menor, tá? Chegando a quase zero. Mas é um dos problemas que podem ser observados pela falta de saneamento básico, tá? E aí você vai ter uma diarreia intensa, vômito. Essa é uma enfermidade, um agravo que pode gerar morte, principalmente de crianças e idosos. Então, diferentemente da hepatite, o caso da cólera vai gerar uma mortalidade bastante significativa. Então, hoje nós temos poucos casos, são casos muito limitados a regiões mais afastadas dos grandes centros, mas a sua mortalidade ainda continua sendo alta, principalmente em crianças e idosos, justamente por essa sintomatologia bastante aguda, né, que essa enfermidade pode trazer. Olha lá, então nós tivemos um surto na década de 90, né, principalmente na região norte e nordeste do país, nas décadas subsequentes nós tivemos uma diminuição do número de casos, principalmente por se trabalhar bastante com a ideia da higiene doméstica, da lavagem das mãos, né, do uso de cloro na água e do cuidado com a parte de saneamento básico, mas principalmente de abastecimento de água potável. E aí, então, a gente começa a falar então do nosso grande problema, que é o esgotamento sanitário. Se nós temos então, em termos de abastecimento de água potável chegando nas casas, em torno de algumas regiões quase 100% das casas têm água potável, mas numa média geral em torno de 86, 87% no Brasil, quando a gente fala de esgotamento sanitário, a gente está falando de índices muito aquém, ou índices muito aquém do que a gente realmente precisa e necessita, né? Então, metade da população brasileira não tem acesso à coleta de esgoto. Então, 50,3% da nossa população não possuem sistema de esgotamento sanitário adequado para o tratamento desses resíduos domésticos. Tá? Então, o esgoto de mais de 50% da nossa população é jogado in natura, né, em corpos hídricos, no solo, sem nenhum tipo de tratamento. E aí a gente começa, então, a gerar uma contaminação, né, um impacto ambiental bastante significativo, né? Então, a gente está falando em torno de mais de 100 milhões de brasileiros. A gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas que jogam os resíduos, né, orgânicos do seu, né, das suas necessidades de forma inadequada no meio ambiente todos os dias. A gente está falando mais da metade da nossa população, né? A gente vai perceber que houve um crescimento da nossa população de 2007 para cá, mas ainda assim nós temos uma grande quantidade de lares que ainda não recebem ou não possuem, né, o tratamento adequado. Exatamente. Então, mais de 50% da nossa população, mais de 100 milhões de habitantes, não possuem o esgotamento sanitário de forma adequada. Você imagina o impacto disso no meio ambiente, o impacto disso no Sistema Único de Saúde. Quantas pessoas procuram o Sistema Único de Saúde com uma dor de cabeça, procuram o Sistema Único de Saúde com uma febre, né? São muitas vezes medicados como uma virose, como, enfim, uma gripe comum, mas esses indivíduos foram contaminados pelo solo, ou pela água, né? Ou pelos alimentos que consomem, justamente por esse impacto, né, da geração de resíduos sem tratamento. Isso é um problema muito grave no nosso país, né? Quantas pessoas já vieram a óbito, que pegaram cólera, ou que pegaram hepatite, ou que pegaram leptospirose, enfim,
uma série de outras enfermidades, porque não possuíam, né, ou porque não, na sua região, na sua casa ou na área onde moram, não possuíam esgotamento sanitário de forma adequada. Né? E essas pessoas morreram. E quantas pessoas ainda estão vivas, né, mas sofrem constantemente com esse problema, né, através de agravos que vão aparecer com muita constância, e essas pessoas vão ter que ir com uma certa constância, né, com uma certa frequência grande ao serviço de saúde, principalmente serviço de saúde público, justamente por conta dessa sintomatologia gerada pela falta de saneamento básico, principalmente pela falta de esgotamento sanitário, certo? Então, enxugar gelo, como a gente estava falando, quer dizer, não adianta você ter um sistema de saúde preparado, bem organizado, com uma quantidade de médicos, enfermeiros, enfim, profissionais da área de saúde relativamente adequado, se você não tem, né, um sistema que possa, de alguma forma, gerar essa segurança, né, de esgotamento sanitário. E aí você tem o que a gente falou, né, esse ciclo vicioso que gera, então, esse atendimento recorrente a essa população. E aí, é óbvio que isso vai sobrecarregar o sistema, isso, como as sintomatologias são agudas, né, a pessoa aparece realmente com uma necessidade de um tratamento mais efetivo, ela vai, então, ficar na frente de uma pessoa que procura o sistema, por exemplo, para fazer um curativo, uma pessoa que procura o sistema para fazer a verificação da pressão, para se fazer algum tipo de atendimento a doenças crônicas não transmissíveis. Então, isso gera essa sobrecarga no sistema, isso gera, então, esse problema, né, localizado no Sistema Único de Saúde, que não faz parte do Ministério da Saúde, mas que faz parte dessa sociedade que a gente falou, que é uma sociedade que é doente. Né? A gente está vendo hoje, como o professor falou, já sendo repetitivo, a questão do saneamento básico, mas em outras aulas a gente vai ver outras variáveis sociais que vão sobrecarregar esse sistema de saúde, tá certo? Como a gente já falou, o trânsito, né? Se a gente não adequa o nosso trânsito, quantas pessoas não vão sobrecarregar esse sistema? Se a gente também não resolve o problema da violência nas nossas grandes capitais, quanto isso, de alguma forma, vai sobrecarregar o Sistema Único de Saúde, tá certo? Então é isso que eu quero mostrar para vocês, alunos. É essa questão. O problema do sistema de saúde brasileiro não está só relacionado com os problemas clássicos de saúde, mas estão relacionados com a nossa sociedade, né? Com as questões socioeconômicas e sociais da nossa população, que afetam diretamente o Sistema Único de Saúde, certo? Um deles é esse, saneamento básico, ou a falta de saneamento básico. Olha lá, se a gente for ver daquele tripé que o professor falou, a água, então, em torno de quase 100% da nossa população recebe, né, os serviços de tratamento e potabilidade da água, né, então, quase, como a gente falou, 95% a 97% dessa população, de 1989 até 2000, recebem esse abastecimento adequado de água. Lixo também, a gente fala aí de coleta, tá? A coleta de lixo no nosso país ela é bastante efetiva e eficiente, porém o armazenamento e a destinação desse lixo que não é a mais adequada. Mas quando a gente fala de esgotamento sanitário, a gente está falando de um fracasso, né? Então aí mais de 50% da nossa população não conhece o que é tratamento de esgoto, o que é adequada captação e manejo desse esgoto, tá certo? Então, o nosso grande problema é o problema de sanitário em relação ao esgotamento, tá certo? O esgoto sanitário. Ó, se a gente for ver, então, a diferenciação entre regiões e municípios, né, a gente vai ver que a gente vive realmente num local privilegiado. O Distrito Federal, né, esses são dados de 2015, 99% dos lares do Distrito Federal recebem água canalizada dentro de casa dos seus lares, e 84,5% dos lares brasilienses possuem esgotamento sanitário feito de forma adequada. Né? Então, 85%. Se a gente for ver, por exemplo, regiões como Rondônia, Amapá, Acre, a gente está falando em torno de menos de 50% da população recebem água em casa potável,
e em torno de 3 a até 5% da população tem esgotamento sanitário adequado, possui rede de esgoto para tratamento de esgoto de forma adequada, né? Então é isso que a gente está falando, quer dizer, talvez essas questões que nós estamos abordando aqui nessa aula para o Distrito Federal não seja a principal variável de sobrecarga do sistema. Exatamente. Talvez não seja, no caso do Distrito Federal, uma realidade, né, a nossa realidade. Mas em regiões do norte e nordeste do Brasil, como por exemplo Ceará, Maranhão, a gente está falando aí de uma sobrecarga justamente por esse item, né, por essa variável. Né? Se você for ver, por exemplo, a gente pegar um estado do Maranhão, né? Vamos pegar aqui a questão de água, né? Vai ter em torno ali de 56% da população tem água encanada em casa. Quando a gente fala de esgotamento, só 12%. Então, esse fator é muito importante na sobrecarga do sistema de saúde, no sistema único de saúde nessas regiões. Falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, aí essa sobrecarga é muito menor. A gente vai ter outras variáveis que vão sobrecarregar mais, tá certo? Mas a gente não pode não falar sobre isso, apesar de não ser essa uma demanda tão específica da nossa região, né, do nosso Distrito Federal. E aí a gente vai ver, por exemplo, a giardia, que é uma das causas de contaminação e de aparecimento, né, de enfermidades e de agravos numa população, principalmente na população infantil, né? Então ela vai gerar uma infecção no aparelho digestivo, isso vai gerar uma dor abdominal, uma diarreia, febre, náuseas, fraqueza, perda de peso. E muitas vezes a pessoa não vai conseguir fazer o diagnóstico mais adequado dessa doença, fazendo com que essa pessoa não tenha um monitoramento e o tratamento adequado. E ela possa ser uma geradora, né, um veículo de contaminação para indivíduos da mesma casa, né, da mesma região ou do mesmo bairro, né? Então a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, isso me deixou bastante alarmado, né? Você tem locais, por exemplo, como São Paulo, né, que é uma metrópole, um local onde você tem um tratamento de esgoto e também a parte de abastecimento de água bastante efetivos. A gente vai ver que 20% da população escolar entre 2 e 6 anos apresentava um grau de infecção por giardia, né? Por exemplo, 49% das amostras colhidas em reservatórios de água de escolas, né, e de locais onde se faz o armazenamento de água tinham aparecimento de oocistos de giardia, por exemplo. Então, esse processo é um processo que acontece com muita frequência e ele vai gerar algum tipo de sintomatologia ou algum tipo de enfermidade mais grave numa população bastante específica, que são crianças entre 2 e 6 anos. Então, muitas vezes, quando uma criança entre 2 e 6 anos, em grandes centros, ou até mesmo em regiões mais, vamos dizer assim, menos desenvolvidas, né, do nosso país, procura um sistema único de saúde para tratamento, principalmente com febre, dor abdominal, diarreia, muitas vezes o que a gente está, de alguma forma, falando, ou se espera que se esteja ali, de alguma forma, tratando, são casos de giardia, né? E esses casos acontecem pela falta de esgotamento sanitário, pela falta de um processo e um projeto de esgotamento sanitário adequado. E essas pessoas vão ficar recorrentemente procurando, porque elas vão ser recontaminadas, mesmo quando tratadas, vão ser recontaminadas com muita frequência durante todo o seu ciclo de vida. A amebíase é outro problema que a gente vai encontrar muito, né? E a sintomatologia, por ser muito atípica, dificilmente a gente vai conseguir fazer um tratamento bastante adequado, né? Então, dor abdominal, diarreia, febre, calafrios, são sintomas muito parecidos com vários tipos de doenças, né? Vários tipos de doenças infecto-contagiosas. E dependendo da região onde essa pessoa está, é muito comum que ela tenha essa contaminação bastante recorrente, justamente pela falta de saneamento básico. E aí a sobrecarga no sistema, e aí toda a ineficiência, ineficácia desse sistema. Falando de amebíase, né, essa doença, a gente vai ver então que são problemas muito graves naquelas regiões onde a gente tem pouco saneamento básico. Manaus, Belém, Fortaleza, Salvador, Recife
são locais onde você tem uma alta prevalência, uma alta incidência desse tipo de doença contagiosa, né, infecciosa. E isso vai acontecer justamente nessas regiões onde a gente vai ter um processo de esgotamento sanitário muito pouco efetivo, muito pouco implementado, tá certo? Então, uma coisa leva a outra e uma coisa, de alguma forma, está relacionada com a outra. Não ter saneamento básico geram, né, essa sobrecarga no sistema. Também, exatamente. E a gente está falando de doenças que são facilmente observadas e tratadas. Mas existem tantas outras, e o Covid é uma delas, né, que vão estar relacionadas também com a falta de saneamento básico. Então, locais onde você tem baixa implementação de saneamento básico vão ser locais também onde nós vamos perceber a maior taxa de prevalência e incidência de Covid-19, por exemplo. Né? Por quê? Porque você pode ter também a transmissão através dessas estruturas não adequadas, né? Dessa falta de estrutura de saneamento básico. Então, isso é um problema sério, é um problema que tem que ser resolvido no nosso país e que não foi resolvido no momento certo, não tem sido resolvido e acaba sendo, né, um legado muito ruim de governo em governo, independente de qual bandeira, de qual partido. A gente percebe que sempre vai se deixando isso para trás e isso é, como a gente falou, enxugar gelo. A gente gasta em saúde, economiza em infraestrutura e acaba de alguma forma a gente tendo esse ciclo vicioso ocorrendo ad eterno no nosso país. Né? Então, se a gente for ver as doenças infecto-contagiosas têm diminuído, exatamente, para parasitas que têm se utilizado, exatamente. Então, quer dizer, você vê que o tratamento, né, e toda a parte de prevenção e tratamento vão causar futuramente, em pessoas que são, né, mais suscetíveis e que são recorrentemente contaminadas, problemas lá na frente, né, muito mais sérios, justamente por essa falta, né, de uma estrutura adequada de saneamento básico. É aquilo que a gente falou, quer dizer, você investe em saúde, economiza em estrutura e o que você está fazendo, na verdade, é enxugar gelo. Né? Você está passando um recurso de uma área para outra sem que isso seja resolvido, sem atuar na causa, apenas na consequência. E é isso que a gente tem feito. Isso é jogar dinheiro fora, não tem outra palavra. Né? Então, quanto não se gasta no Brasil para parasitose, né, para o tratamento de doenças infecto-contagiosas, sendo que esse dinheiro poderia ser revertido de uma vez só se você fizesse toda a implementação desse sistema de saúde. Quanto a gente economizaria ou poderia, de alguma forma, gerar um novo foco dentro da área de saúde, aproveitando esses recursos que seriam, de alguma forma, levantados através do adequado, né, processo de saneamento básico no nosso país. É matemático, né? Não é uma questão, é falta de gestão mesmo. Exatamente. Não só a educação, mas a construção mesmo. Porque nesse caso é necessário que você construa, né? Você implemente. Mas a educação em saúde também é fundamental. A gente falou um pouquinho disso em momentos, né, anteriores da nossa aula e a gente reforça agora, né? A educação em saúde dentro desse tema é muito importante, até para gerar a necessidade e o estímulo da busca para essas populações para um sistema adequado. Né? E aquilo também que vocês acabaram de falar, quer dizer, como é um sistema que fica embaixo da terra, você acaba não vendo e por não ver, talvez não veja a necessidade dele. E a educação em saúde gera, então, esse estímulo, gera essa consciência. Né? E a gente tem percebido uma diminuição das doenças infecto-contagiosas, mas isso não quer dizer que resolvemos esse problema. E não será resolvido enquanto a gente não tiver a implementação desse sistema feito de forma adequada. Né? Leptospirose também está relacionado com saneamento, esgotamento sanitário, mas também está relacionado com o manejo de resíduos. Né? O que a gente tem feito em relação ao armazenamento adequado, né, e o acondicionamento adequado do lixo urbano que é produzido? Né? Mas também o esgotamento não adequado sanitário gera também essas pragas e vetores urbanos que vão depois gerar então a contaminação, enfermidades e agravos em grande parte da nossa população. Né? Então, febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, a mortalidade da leptospirose, por incrível que pareça, ela é baixa.
mas a sintomatologia e a dispersão é muito alta desse tipo de enfermidade. Então, nós temos uma quantidade de casos não notificados muito grande, né? E também uma questão de você não ter o diagnóstico de grande parte desses casos por parte do Sistema Único de Saúde. A pessoa vai lá, como o atendimento tem que ser rápido, não existe a referência e contra-referência no sentido de você levar essa pessoa para algum lugar para que ela possa fazer o exame e depois voltar com esse exame e aí fazer-se então o registro dessa zoonose, você acaba tendo uma grande quantidade de casos não notificados. E essas pessoas são transmissoras dessa enfermidade, né, dessa doença, que é a leptospirose. E aí você tem, então, uma grande quantidade de pessoas ou assintomáticas, mas transmissoras, ou pessoas que têm um quadro leve, né, dessa enfermidade. E aí vão ser tratadas como uma gripe, vão ser tratadas como um caso mais simples, né, onde não se dá, então, a devida atenção. E isso só é a consequência, como a gente falou, a causa é a falta de saneamento básico. Principalmente manejo de resíduos, principalmente também esgotamento sanitário. Então, olha lá, os casos de leptospirose também diminuíram, mas a gente tem que lembrar que existe um aumento da nossa população. Então, apesar de números, vamos dizer assim, percentuais, a gente tem uma diminuição, em termos de casos absolutos, a gente tem, então, um aumento ou uma estabilidade. Tá? E são sempre os mesmos locais, são sempre a mesma população que vai estar, de alguma forma, mais impactada ou mais, vamos dizer assim, diretamente relacionado a essas enfermidades, justamente pela falta, né, dessa estrutura de saneamento básico. Então, as doenças infectocontagiosas no Brasil tiveram, né, desde 2001 até 2015, um aumento, por incrível que pareça. Então, apesar da cólera, leptospirose, a gente já perceber uma diminuição do número de casos, quando a gente fala de doenças infectocontagiosas de forma geral, nós tivemos um aumento, né, na prevalência desses casos. Não só prevalência, como incidência. Tivemos um pico, uma diminuição e continuamos tendo um aumento, né, nessa curva de prevalência de casos. Isso acontece justamente, né, em uma população bastante especial, que são crianças entre 1 e 6 anos, gestantes e idosos, que afetam principalmente e aumentam os casos de mortalidade nessa população. Então, em crianças, gestantes e idosos, você tem um grau, né, um índice de mortalidade bastante alto. Quando você pega a população geral, o índice de mortalidade é bem baixo. Mas, quantos dias essa pessoa não fica fora do trabalho? Né? O quanto isso não gera em termos de tratamento, né, enfim, que vão, de alguma forma, gerar resultados socioeconômicos para a nossa população negativos justamente pela falta de saneamento básico. A gente está falando até de economia nesse sentido. Né? Então, todos os pontos sociais estão sendo, de alguma forma, trabalhados. Né? A economia do Brasil é afetada, a saúde da população é afetada, a sobrecarga no sistema acontece, tudo isso pela falta de saneamento básico. Quantos dias essa pessoa não vai ficar afastada do trabalho justamente para cuidar, né, dessa sintomatologia, né, desses agravos que as doenças infecto-contagiosas vão gerar? Tá? Então, isso é uma perda para a economia do país. Quantas pessoas vão precisar serem atendidas num posto de saúde ou até mesmo num hospital, portanto, o atendimento em nível primário e secundário, justamente pela falta, né, dessa estrutura? Então, isso é aquilo que a gente está falando, né, um mote da nossa aula, é mostrar que o sistema, apesar de ser um sistema extremamente bem organizado, bem estruturado, ele não se coloca de forma efetiva justamente pela sua sobrecarga, porque você acaba, de alguma forma, tendo uma sobrecarga constante, né, e tratando apenas as consequências desse problema, e não a causa, porque o Sistema Único de Saúde não tem esse poder, né? Não dá para criar ali uma rede de esgoto e fazer uma estação de tratamento de esgoto. Isso é de uma outra área da gestão pública. Então, o que a gente acaba vendo é essa onda, né, que vem, volta, e a gente acaba, de alguma forma, no sistema único, trabalhando com as consequências. Né? E aí você acaba tendo essa recontaminação
bastante frequente e bastante, vamos dizer assim, constante. A Lei 12.305 de 2010 é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece como deve ser feito o tratamento e o armazenamento de resíduos sólidos no nosso país, né? A gente vai ver que nessa parte de manejo de resíduos nós temos duas áreas que fazem parte dessa área maior, né, de manejo de resíduos, seria a coleta e o armazenamento e acondicionamento. Em termos de coleta, a gente vai ver que nós somos bastante eficientes, né? A tirar o lixo da frente da casa das pessoas, da rua, nós somos muito eficientes. Mas aonde guardar, como guardar, é que nós temos, então, problemas muito sérios. E isso de alguma forma, vai gerar um impacto para o meio ambiente, vai gerar um impacto para a saúde da população. Então, o que eu quero mostrar para vocês, enquanto de geração de resíduos, esse dado que me deixou também bastante intrigado. Uma casa polui mais do que, por exemplo, o resíduo da construção civil. Então, uma das áreas que mais polui o meio ambiente, que mais geram resíduos, é a área da construção civil, pelo volume. Mas se a gente pegar por habitante dia, a nossa casa produz mais lixo do que a construção de um prédio, do que a construção civil. Então, nós somos grandes geradores de resíduos no meio ambiente. Se a gente pegar, né, todas as casas de todos os brasileiros e a gente for observar em termos de quantidade de lixo, ela não vai ser tão maior, por exemplo, do que a indústria ou que, por exemplo, a construção civil, em termos de volume. Mas se a gente for perceber em termos de quantidade por habitante, a gente vai ver então que nós somos grandes poluidores do meio ambiente. Nós produzimos muito lixo, né? E ao produzir muito lixo, a gente vai ter muitas zoonoses, a gente vai ter então muita contaminação do solo. Essa contaminação indireta do solo, os alimentos e tudo mais, de alguma forma vão reverter na saúde e na qualidade de vida da nossa população, né? Então, a falta de saneamento básico muitas vezes vão gerar problemas indiretos, né? Não necessariamente diretamente relacionados com o saneamento básico. Então, hoje, no nosso país, nós temos uma cadeia de reciclagem, né, de resíduos bastante interessante, por exemplo, no papel. Então, 40% de todo o papel novo vem, então, de fontes recicláveis, né? Metais, 17%, principalmente o alumínio, né, que é 100% reciclável. Mas aí a gente está falando de metais de forma geral. Vidro, 40% do vidro que se compra novo vem de vidro reciclado. Agora, plástico e outros tipos de embalagem, a gente tem muito pouco processo de reciclagem, né, de logística reversa. O plástico que a gente usa, só 7% ele é de material reciclado. Então, 93% do plástico que a gente usa é plástico novo. Ou 93% do plástico que a gente joga fora não é reciclado. E aí, se a gente for ver a quantidade de anos que esse plástico fica no meio ambiente e o que isso pode gerar em termos de saúde da população e de qualidade de vida da população, é um problema muito sério, né? Então, a gente acaba percebendo, né, que esse impacto em relação ao domicílio, e isso, exatamente, então quer dizer, essa preocupação de fazer a separação, e que nós temos todos, né, nas nossas casas, de forma obrigatória ou não, dessa consciência de fazer a separação, de tentar, de alguma forma, utilizar esse lixo que é possível de ser reciclado e reciclar esse lixo, muitas vezes ele esbarra na parte de fora da nossa casa. Porque muitas vezes esse lixo que é separado, depois num caminhão de lixo, ele é todo junto e vai chegar num local onde todo esse material que foi anteriormente separado na nossa casa vai ser unido e armazenado de forma inadequada em algum tipo de aterro sanitário, né? Então, esse é o nosso grande problema no nosso país. Não é a coleta, como eu falei, é o problema do armazenamento e do acondicionamento adequado desse lixo. A gente até tem um processo de reciclagem em alguns setores bastante evoluídos. A gente viu metais, vidros e papel, a gente tem isso aí bastante efetivo. Mas plástico, que é um grande problema, sacolas plásticas, as garrafas PET, nós temos hoje um processo de reutilização muito baixo,
em consideração a outros setores, né? Olha lá, aterro sanitário, né? Exatamente. Exatamente. Então, quase 100% das latinhas de alumínio que a gente utiliza são recicladas, né? Isso o Brasil ele tem essa, vamos dizer assim, esse ponto positivo, né? Mas são casos muito específicos, né? A maior parte do nosso lixo não é reaproveitado. Ele fica armazenado, gerando contaminação, gerando chorume, gerando a produção de gases, de efeito estufa. Quer dizer, nós temos hoje um grande problema que aparentemente não está relacionado com o Ministério da Saúde, portanto a saúde, mas ele é afetado diretamente na qualidade de vida e afeta diretamente também a saúde da população, que é o inadequado manejo de resíduos, que é o inadequado processo de armazenamento e acondicionamento de lixo no nosso país. Então, aterros sanitários, né, pela legislação, né, de 2010, exatamente, o plástico fica muito tempo no meio ambiente, né, e gera também a possibilidade de retenção de líquido, onde você vai ter o problema da dengue, né? Aí a gente já está falando de processos indiretos. Nós temos uma explosão, né, de dengue no nosso país esse ano, juntamente com o Covid, e a dengue ela é muito mais, tem uma taxa de mortalidade muito maior, e quando isso acontece de forma concomitante, você tem a possibilidade da pessoa vir a óbito muito maior, né, com Covid e dengue. Você tem que separar esses indivíduos dentro do atendimento, né, tanto nível primário quanto secundário. Você tem uma demanda de profissionais para esse atendimento que poderia ser resolvido ou solucionado com o acondicionamento adequado do lixo no nosso país, com o esgotamento sanitário adequado no nosso país, tudo aquilo que a gente está falando lá desde o começo da nossa aula, né? Então é isso que eu falo, o grande problema do Brasil não é o seu sistema único de saúde, é a saúde da sua população. Enquanto a gente tiver uma população doente, uma população que tem uma baixa qualidade de vida e que está, de alguma forma, sob risco de contaminação diariamente, né? Seja pelo contato ao solo, seja pelo descarte inadequado do lixo, enfim, tudo aquilo que a gente já falou aqui, você não tem sistema que dê conta disso. Por melhor que seja o nosso sistema, ele nunca vai conseguir ser eficiente dentro de uma realidade como essa, tá certo? Países que já resolveram esse problema conseguem ter um sistema muito mais adequado, muito mais efetivo e eficiente do que o nosso, não porque o sistema seja melhor, mas porque a sociedade ou as condições de vida dessa sociedade são muito mais adequadas e geram muito menos, né, problemas de saúde. Então a gente tem que, enquanto profissional de saúde, entender isso, que a saúde ela é influenciada por vários fatores, como a economia, né, como a própria questão de infraestrutura, a violência, né? Então todos esses processos vão influenciar, né, e vão pesar no atendimento do Sistema Único de Saúde. Então isso é uma coisa que a gente também tem que levar em consideração. Isso é uma coisa que, se a gente não colocar dentro do Sistema Único de Saúde e não entender que o Sistema Único de Saúde também faz parte desse processo, a gente vai acabar sempre, enfim, depreciando o Sistema Único, sem entender que ele não consegue abarcar todas as causas que geram a sua sobrecarga. Muito pelo contrário, ele fica apenas com as consequências. E aí, essa é a pior forma de se gerir um problema, né? Trabalhar apenas com as consequências e não com a causa. Então, os aterros sanitários devem possuir um sistema de monitoramento ambiental, topográfico, hidrogeográfico, né, para que você possa ter a melhor estocagem possível. Deve ter uma cobertura e um sistema de drenagem para evitar que haja, então, né, infiltração de materiais contaminantes para o solo. E deve ter também aterros sanitários com essas especificações em locais onde você tem uma população acima de 30 mil habitantes. Está isso lá na legislação. Então, se a gente seguisse realmente essa legislação, nós teríamos muito menos problemas relacionados ao impacto ambiental da falta de saneamento básico. E teríamos, portanto, também, né, uma consequência de um menor impacto, né, no sistema de saúde no nosso país. Vamos dar uma olhada como é que isso acontece. Olha só. Se a gente colocar aqui em amarelo, né, e esses são dados que nós temos dos municípios, se eu não me engano, é de 2010, se eu não estou enganado, tá?
já há bastante tempo, né? Mas a gente tem uma realidade ainda muito próxima no nosso país. Se a gente for ver, destinação adequada do lixo é o amarelo, né? A não destinação seria o roxo. Vamos dar uma olhadinha, olha o norte do nosso país, o quanto a gente tem áreas inadequadas para armazenamento de lixo. A quantidade de áreas adequadas é infinitamente menor do que aquelas áreas onde se joga o lixo, que se coleta das casas de forma eficiente. Então, 100% das casas, na grande parte dos municípios, possuem coleta de lixo, mas quando a gente fala de armazenamento de lixo nesses municípios, a gente vai ter um problema muito sério. Olha lá no norte, olha o nordeste, a quantidade de adequação de armazenamento de lixo em relação às áreas não adequadas. Sudoeste um pouquinho melhor, mas mesmo assim ainda muito problema com a destinação do lixo, né? Sul também, né? Então, todas as regiões do nosso país possuem uma defasagem em relação ao armazenamento de lixo e do adequado acondicionamento do lixo. E isso vai gerar doenças na população. Isso vai gerar tanto agravos como enfermidades. A gente viu leptospirose, a giardia, amebíase, todas essas doenças contagiosas e parasitárias vão estar relacionadas com a falta de saneamento básico. Óbvio, a gente não está falando aqui nenhuma coisa que não já foi dita em algum momento. Mas quando a gente faz essa associação, essa causa e efeito no Sistema Único de Saúde, a gente começa a perceber por que o sistema é tão pouco eficiente. Por que o sistema é eficiente, relativamente eficiente em algumas regiões e muito pouco eficiente em outras regiões. Né? Então, essa estrutura, ou a não presença da estrutura de saneamento básico, ela explica, de alguma forma, esse processo. A quantidade de pessoas que vão estar recorrentemente utilizando esse sistema, né, de saúde público, que poderiam, de alguma forma, ter o seu problema resolvido através da construção de uma rede, de uma galeria de esgoto, é bastante grande e muito recorrente nesse sistema. Então, a sobrecarga está aí. O sistema é muito sobrecarregado em relação à falta dessa estrutura. Tá certo? Então, a gente vai ver, a partir de agora, até o final da nossa disciplina, isso com bastante frequência. A gente vai perceber que não adianta a gente falar de aumento do recurso do orçamento de saúde se a gente não trabalhar outras áreas e, portanto, a gente não trabalhar esse problema de forma mais holística, de uma forma mais ampla, né? Não se tem como falar sobre saúde pública no nosso país se a gente não falar de trânsito, se a gente não falar de violência, se a gente não falar de saneamento básico. Tá? Então, esses são os grandes gargalos que nós temos e esses são os grandes fatores sobrecarregadores do Sistema Único de Saúde. E aí, não é a questão de contratar mais médicos, mais enfermeiros, como eu já falei aqui em vários momentos da nossa aula. É realmente investir esse recurso em outra área, para que você possa resolver a causa e não a consequência. Então, o Sistema Único de Saúde brasileiro está trabalhando e está resolvendo a consequência desse processo, não a causa desse problema, tá certo? Esse é o nosso grande problema. E isso resolveria em uma parte, tá? Porque também a gente vai ver que não é só isso. Então, quando hoje você chega hoje num posto de saúde, ou você chega hoje numa UPA, você vai ver a quantidade de pessoas que sofreram acidentes de trânsito, que estão ali, né? O acidente de trânsito é um problema social, tá? Que vai ter uma consequência, um desdobramento no Sistema Único de Saúde, mas ele não vai ser resolvido no Sistema Único de Saúde, porque a gente está ali resolvendo só uma consequência desse problema. Quando uma pessoa é baleada ou é assaltada e é ferida, né, a gente está falando de um problema de segurança pública. Mas a consequência desse problema passa pelo Sistema Único de Saúde. Essa pessoa vai ser operada para retirada da bala, essa pessoa vai ser tratada, monitorada no Sistema Único de Saúde. Então, o Sistema Único de Saúde, ele é um filtro da nossa sociedade. Se a gente não resolve problemas básicos da nossa sociedade, como vamos dizer assim, esse desequilíbrio social que nós temos, pessoas muito ricas, pessoas muito pobres,
e esse desequilíbrio gera um aumento da violência, né, seja nos vários âmbitos, aparentemente não parece um problema de saúde pública, mas ele é um problema de saúde pública, porque ele vai ser tratado em algum momento lá no posto de saúde, lá no hospital, né? Quando uma pessoa é baleada, quando uma pessoa é ferida, ela vai ser tratada num sistema único de saúde. E aí aquela pessoa que está com um problema mais leve, ela não tem o seu atendimento justamente porque todo o foco do sistema está voltado a atender pacientes mais graves, que vêm lá da violência, que vêm do trânsito, que vêm da falta de saneamento básico. Então, o saneamento básico é um dos problemas que nós temos. E no caso do Distrito Federal, talvez não seja nem o maior, nem um dos mais importantes. Mas quando a gente fala, por exemplo, de Manaus, Belém, fala do norte do país, aí a gente está falando de um problema mais sério. A gente está falando de um problema que ali é de fundamental importância e que as suas consequências vão gerar um impacto muito grande nesse sistema. Dentro da realidade dos grandes centros, esse impacto é menor na nossa questão de hoje. Mas nas próximas questões que nós vamos conversar, por exemplo, a violência doméstica, a violência urbana, né, a gente vai ver então que esse impacto é muito maior. Então nós não temos poucos problemas, nós temos muitos problemas. E esses problemas não estão diretamente relacionados com a área de saúde, mas impactam indiretamente o Sistema Único de Saúde, levando como a gente falou, o atendimento dessas consequências. Se a gente não resolve essa causa, a gente vai estar sempre, de alguma forma, trabalhando com a consequência. E trabalhar com a consequência é o grande problema. Gera uma necessidade de recursos absurdos para que isso possa acontecer, e isso é uma coisa que não vai acabar nunca. A gente vai estar sempre enxugando gelo, a gente vai estar sempre, de alguma forma, correndo atrás do problema. Né? Então, esse é o nosso grande desafio, enquanto profissionais de saúde, enquanto cidadão, tentar buscar os direitos, né, que não são poucos, e em cima dessa sociedade mais saudável, em cima dessa sociedade mais igualitária, a gente consegue ter um sistema de saúde mais efetivo. Pois é, esse é o nosso grande problema. Essa aula não tem o objetivo de resolver todos os problemas, vocês perceberam, mas alertar vocês, enquanto profissionais da área de saúde, sejam de que área for, né? Sayano e a mesma coisa. Seja você psicólogo, seja você nutricionista, seja você médico, enfermeira, dentista, enfim, odontólogo, a nossa função, é mostrar isso. Não adianta, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente, de alguma forma, organize o sistema, nunca esse sistema vai estar adequado às demandas, porque essas demandas aumentam, crescem e aparecem todos os dias, né? Então esse é o nosso grande problema. Se a gente não resolver o problema, nosso problema social, se a gente não conseguir ter uma sociedade mais igualitária, se a gente não conseguir resolver problemas básicos da nossa sociedade, o Sistema Único de Saúde ele apenas vai trabalhar com essas consequências. Ele vai ser impactado por essas causas que não estão dentro da sua área de atuação, mas que geram impacto a esse sistema. Né? Então, uma sociedade doente gera um sistema de saúde pouco efetivo. Sociedades mais igualitárias, sociedades que já resolveram problemas básicos, né, da sua sociedade, conseguem ter aí algum tipo de efetividade no sistema. Exatamente. Né? Então, esse é o nosso grande problema. Tá bom, pessoal? É triste, mas é a nossa realidade. E aí eu pergunto para vocês, qual é a nossa consequência e qual seria a nossa possibilidade de atuação? São várias, né? Pouco efetivas, talvez, mas são várias. Mas principalmente, algum colega colocou aí de forma bastante interessante, que é a educação e saúde. Não só no tocante a se falar, né, no sentido da doença em si, mas se falar também do alerta, né, de se alertar a população, de se mostrar à população, né, como ela pode buscar os seus direitos, e todos esses são os direitos que nós temos lá constitucionais. Né. Desde 2007 é um dever do Estado e um direito de todos nós termos o processo de saneamento básico estabelecido. Então, é só correr atrás, não é tão fácil assim,
mas é correr atrás. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, esse é uma forma que nós vamos trabalhar a partir de agora dentro da nossa disciplina. É falar de problemas